Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de metrologia. E hoje a gente vai estar falando sobre leitura, com paquímetro. Nesse caso, o paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro, Ou seja, ele possui 10 divisões aqui na escala móvel, Então, nesse caso, a gente vai ter a indicação de 1 milímetro dividido por 10, que representa aí a resolução dele, Então, no caso aí, 1/10 de milímetro. Isso aí é importante porque significa que ele só consegue te dar com precisão, ou seja, a relação de sensibilidade dele, intervalos a cada 1/10. Então, se você tem um valor que não tem esse intervalo específico, você não tem como fazer a leitura dele com precisão. Os traços de coincidência referente à escala móvel e à escala fixa, eles não vão coincidir. Você vai verificar que tem alguns traços próximos, mas ele não vai coincidir perfeitamente. Então eu trouxe aqui dois exemplos. Uma peça indicativa com 25,5 milímetros e outra com 25,55. Ou seja, essa que tem indicação aqui de 25,5 é a mesma coisa que 25,50. Então, nesse caso, como esse instrumento ele mede a cada 1/10, então ele consegue medir perfeitamente. Exemplo, intervalo como 25,3, 25,4, 25,5, como é o caso aqui. Então, ele tem esse intervalo de leitura de 1/10. Nesse outro exemplo aqui, 25,5, observa que ele está ali entre o intervalo, 25,4 e 25,5. Ou seja, ele só consegue medir a cada 1/10. Então, essa diferença aqui de 5 centésimos de milímetro, ele não consegue medir com precisão. Bom, vamos lá testar. Abrir aqui o paquímetro. Colocar aqui o de 25,5. Primeiro eu vou fazer essa movimentação com o de 25,5 para a gente poder confirmar essa indicação da leitura. Então, como eu disse para vocês aqui, ele tem 25,5 milímetros. E vamos aqui fechar. Beleza, então 25,5. Se a gente for observar aqui na indicação da escala fixa em relação à escala móvel, aqui a gente tem esse 2, que representa 20 milímetros, como se fosse uma referência para 2 centímetros. Logo, 2 centímetros é igual a 20 milímetros. Então, o que nos interessa nesse momento é o zero aqui da escala móvel. O zero vai ser o indicador em qual valor inteiro o instrumento está indicando ali a medida. Então, no caso aqui, o zero, ele já passou do 21, 22, 23, 24 e 25. Ou seja, ele está entre o 25 e o 26. Então, nesse caso, a gente já tem 25 milímetros. E a gente precisa agora só ver a coincidência dele, ou seja, o valor, o traço que está coincidindo perfeitamente. E aqui dá para observar que é exatamente o do 5. Nessa última parte, a gente vai observar de baixo para cima quem é que está coincidindo. E o valor que vai nos interessar é esse aqui embaixo. Então, no caso aí, é o 5 que está coincidindo. Então, de fato, garantindo a leitura como 25,5 milímetros, que foi o que a gente já tinha parametrizado aqui na própria peça. Então, já era 25,5. Agora, vamos fazer aqui o comparativo com a outra peça que tem 25,55. Então, eu vou abrir ele aqui mais um pouco. Vou mover essa peça aqui com 25,55. Só para a gente ver como é que vai ficar a questão da coincidência. Que no caso não vai existir, ele não vai coincidir perfeitamente. Então vamos lá. Mesma lógica. Observa o zero. Quem foi que ele ultrapassou? Que no caso ele já passou o 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então a gente já tem 25 milímetros. E aí quando a gente vai para a coincidência, vou até dar um zoom aqui, você pode observar que nenhum traço está coincidindo perfeitamente.
teoricamente, esses dois aqui, eles estão com a mesma diferença, tanto de um lado aqui como do outro. Mas, olhando aqui no simulador, né, dá para a gente dar esse zoom e ter essa noção. Mas no paquímetro real fica difícil você visualizar, né, essa diferença. Né? Você consegue perceber que ele não está coincidindo, né, mas perceber de fato essa coincidência não dá. Então, no caso, essa peça aqui, com essa indicação aqui de 25,55, eu não teria condição de fazer a leitura indicativa ali com esse instrumento. Aí você pode até dizer assim, então quer dizer que se eu tiver uma indicação de uma medida como 25,6, eu devo utilizar esse instrumento com resolução de 1/10 de milímetro. Como é que funciona essa indicação, né, do instrumento que você vai aplicar para realizar a medição? Isso se baseia de acordo com a referência de norma, onde você vai pegar o campo dimensional e dividir por 10, ou seja, interpretar a tolerância e dividir por 10, ou seja, não é só o valor nominal, né, referente ali à leitura da peça. Você precisa ter a indicação ali da tolerância indicativa do projeto. Né? Então, exemplo, você tem uma indicação de 20 milímetros mais 0,05, qual é o campo dimensional? É a subtração do afastamento máximo menos o mínimo, né? Ou seja, a gente teria 20,05 menos 20. Né? Isso aí vai nos dar 0,05, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Então, o que a gente faz com essa informação? 0,05 divide por 10. Aí eu vou ter a indicação da resolução que o instrumento deve ter para poder realizar, né, a leitura. Né? Então, nesse caso aí, daria 0,005. Ou seja, teria que ser um instrumento, né, com a resolução mínima de 5 milésimos de milímetro. Né? Isso aí te daria a possibilidade de indicação ou da visualização, né, da medição da peça de acordo com a norma. Né? Então isso aí é bem interessante porque leva em consideração a quantidade de vezes que você consegue ter dentro do espaço de leitura do instrumento a variação da peça. Tá bom? A gente no próximo vídeo vai falar mais sobre essa característica. Então, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!